Oi, é o Dinho. Todo mundo me chama de Aldinho, porque eu sou bem pequenininho mesmo, né? É o Dinho. Bom dia. Que bom estarmos na casa de Deus mais uma vez nesta manhã. Mais um final de semana que Deus nos proporcionou, abençoado, né? Depois de um trabalho maravilhoso ontem à noite. Quem esteve aí pôde ver, né? Que bênção que foi. E nós pudemos estar aqui nesta manhã mais uma vez para juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus, né? E é muito importante e é um privilégio muito grande que nós temos, né? Quantas pessoas no mundo que não têm esse privilégio, que não tem nem a bênção de poder ter a palavra de Deus para estudar. E nós temos a palavra de Deus, muitas palavras de Deus às vezes em nossa casa, né? Muitas Bíblias em nossa casa, nós podemos ter quantas quiser, em inglês, em francês, em grego. A irmã Esther disse que lá naqueles lugares que ela foi tinha uma folha só, né? Cada um tinha então trocava. Dividir uma folha para cada um, né? Para se fosse o povo, os policiais viessem para tomar, né? Cada um esconde a sua e vamos juntar todas as páginas da Bíblia e a gente vê aí numa situação dessa o amor que as pessoas têm pela palavra de Deus, né? Que ele é uma preciosidade, é mais do que uma pedra de um diamante, o maior diamante do mundo, né? Que não tem preço para aquelas pessoas. E a gente, como tem bastante, muitas vezes a gente não dá o devido valor, né? E falando nisso, eu vou me ater bastante à lição hoje. Eu tenho alguns textos paralelos que eu coloquei aqui, não sei se vai dar para passar tudo, mas eu gostaria de estudar exatamente esse capítulo 19 de Levítico, porque eu acho que tem muita coisa importante. Essa revista, quando o irmão Hinaldo pegou, Dona Josina passou para mim dar uma olhada. Eu passei para o Hinaldo e o Hinaldo escolheu 3, né, que a Dona Josina tinha trazido para a gente. Escolheu essa daqui e eu achei fantástica essa lição. E parece não, com certeza é o direcionamento de Deus, né? Porque são coisas muito atuais e de muita necessidade na vida da igreja. Nós comentamos isso, eu e o presbítero Hinaldo, sobre isso, né? Porque as outras revistas também a gente viu que eram boas tudo, mas o assunto é muito importante. Então, santidade, avivamento e crescimento, né? Da apatia espiritual à intimidade com Deus. E nós estamos vivendo um momento de apatia espiritual mesmo, em nosso Brasil, em nossas igrejas. A começar pela situação que se encontra o nosso Brasil. Nós somos grandes responsáveis, eu tenho falado isso, grandes responsáveis por essa apatia espiritual que nós estamos vivendo em nosso país. Porque Deus cobra dos seus filhos um compromisso maior. E não é só aqui na escola dominical, nessa nossa revista, mas eu tenho percebido que Deus tem direcionado todas as coisas na nossa igreja nesse sentido, de nós nos envolvermos mais, nos santificarmos mais. O reverendo Maurício tem pregado muito sobre isso, sobre a vida cristã, de você viver realmente a vida cristã. Não é brincadeira, gente, não é como muitas pessoas encaram a vida cristã, achar que vir uma vez por mês na igreja tá bom. Pessoas que não têm compromisso com a prática da palavra de Deus, com oração, com o seu viver diário. Vida santa não é você falar que eu sou cristão, mas dissociar sua vida religiosa, sua vida eclesiástica do domingo com a sua vida cotidiana, da semana, da segunda-feira, amanhã no seu trabalho, na escola.
no relacionamento familiar, no relacionamento com o vizinho. Não existe vida cristã se não estiver englobado em tudo isso daí. Não existe. As pessoas não entendiam isso até pouco tempo, agora estão entendendo mais, mas a gente acha que a gente pode viver uma coisa aqui dentro da igreja e saiu daqui do domingo à noite, depois do culto, houve uma mensagem, nossa, que mensagem maravilhosa, né? Que bênção. Aí você sai daqui para fora da igreja, acabou a vida cristã. Então por isso que nós estamos vivendo essa situação terrível. Deus cobra realmente. E essa lição de número 3 da nossa revista, ela vai falar exatamente sobre isso, como já tem falado, né? As duas primeiras lições que foram passadas pelo presbítero Hinaldo e pela dona Josina. Então talvez a gente vai ser um pouco repetitivo, porque os assuntos são mais ou menos direcionados mais ou menos nisso, mas são coisas importantes que a gente tem que falar, e as pessoas têm que tentar colocar na cabeça, colocar em prática na sua vida, porque quanto mais a gente colocar isso em nossa vida como uma prática, melhor, né? E os estudos de quarta-feira também, até vou abrir um parênteses aqui, os últimos estudos agora do reverendo Marcos, acho que foram já umas 5 semanas que ele deu estudo sobre as parábolas, e tem sido uma bênção, mas eu fico triste de ver, às vezes eu falo isso, e é uma pena, eu sei que tem muitas pessoas que não podem, é difícil para muitos, mas é uma pena a gente ver a igreja vazia às quartas-feiras. 30 pessoas aqui para ouvir a palavra de Deus, de pessoas que se preparam tanto, do pastor Maurício que estudou tanto e continua estudando, se preparando cada dia mais para poder trazer os estudos para a gente maravilhosos. O reverendo Marcos Kleber, ele trouxe umas visões sobre as parábolas da palavra de Deus, que eu tenho 55 anos de vida cristã só aqui, nessa igreja. E eu nunca tinha ouvido a visão que ele trouxe sobre as parábolas, que ele pergunta no início, ele leu um texto da parábola e ele pergunta o que esse texto nos ensina. E nenhum de nós sabia responder exatamente. A gente fala um monte de coisa. Fala, o texto quer dizer isso, isso e isso. O texto quer dizer isso, isso e isso. Aí ele, não, tudo está certo, as opiniões estão certas, mas aí ele vai mostrar exatamente o que a parábola está dizendo e é totalmente diferente daquilo que a gente tem em mente. Ele traz, eu já ouvi muitos sermões sobre parábola, quantos e quantos sermões de pastores, nunca com esse entendimento que ele tem trazido para nós hoje, né, Sônia? É maravilhoso, mas a igreja parece que não tem, eu não sei, as pessoas não têm vontade de aprender a palavra de Deus. Eu não sei se todo mundo tem problema. Eu tenho uma vida corrida essa semana, para mim preparar a lição foi difícil, eu não estava conseguindo. Eu fui terminar hoje 3 horas da manhã, essa madrugada. Fui dormir mais de 3, para poder preparar tudo. E eu gosto de fazer um esboço sempre para me acompanhar aqui. Então eu fui terminando isso aqui aos poucos, durante a semana, tudo. E eu fui imprimir, e aí a minha impressora acabou a tinta lá e saiu quase tudo meio manchado aqui. Eu vou passar para vocês, mesmo assim, o que Deus preparou que a gente passe, né? Mas assim, a gente tem compromisso, a gente tem dificuldade, a saúde às vezes não ajuda, na família, todo mundo, neto, filho, a mulher, eu mesmo, a gente tem dificuldade, como eu sei que a dona Josina tem bastante, sei que a dona Josina, ela fica tão nervosa demais com a preocupação que ela tem em estudar, preparar e ler outras coisas para trazer a lição para os irmãos. É uma preocupação que a gente tem, né? De poder fazer o melhor, e tem que ser o melhor para Deus. Mas eu fico assim pensando, será que numa igreja de 370 membros,
Nós não temos mais do que 30 pessoas para vir no culto de quarta-feira, para absorver aquela bênção que Deus tem trazido, né? Mesmo na escola dominical, a dona Linda está falando. Eu não reclamo porque eu dou o meu melhor para Cristo, graças a Deus, né? Eu falo, Senhor, se for para eu não dar o meu melhor, me tira. Eu também tenho essa preocupação. Eu fico triste porque, na realidade, a gente não sente o todo da igreja dar o seu melhor. Porque a gente faz tanto pensando na igreja. E quando a gente chega e vê que tem muitos irmãos contando, parece uma dor no coração. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que ter mais amor na palavra de Deus, mais vontade de aprender, mais desejo de viver isso daqui, né? Da gente trabalhar isso. Mas eu abri parênteses aqui muito grande já, nosso tempo já está bastante avançado, né? Mas vamos caminhar aqui, vamos tentar colocar isso aqui melhor que a gente puder, né? Então, capítulo 19 de Levítico, Deus coloca para o povo de Israel, que foi o povo escolhido de Deus, né? Ele coloca nesse capítulo 19 algumas normas e estatutos de como ele queria que o seu povo andasse, como ele queria que o povo guiasse. Aqui são normas de condutas para aquele povo viver, que servem para nós hoje em dia, né? Que Deus está nos falando, mas que a gente muitas vezes não dá muita importância. Então, são coisas importantíssimas, né? Que Deus falou para aquele povo. E Deus, quando separou aquele povo, né, o Israel, Deus fala que ele foi o povo escolhido dele para ser santo, um povo para viver em santidade de vida. E aí a Bíblia está cheia de textos falando sobre sede santos porque eu sou santo. Então, você, para ser o povo de Deus, para ser o povo escolhido de Deus, esse povo separado, que a palavra de Deus diz, Deus sendo santo, ele não aceita nada menos do que um povo santo para poder glorificar o seu nome, para representar o povo de Deus. Então, Deus fala que aquele povo era um povo especial, o povo de Israel era um povo especial, separado para ser santo. Era o meu primogênito, Deus chama aquele povo. E nós somos o Israel de Deus hoje. Nós somos esse povo santo, esse povo separado para vivermos essa vida. Vivemos na sua plenitude, não aqui na igreja hoje, nesse domingo, aqui nessa manhã. Vivemos e nos alimentarmos dessa lição linda, que eu creio que todos os irmãos, ou a grande maioria, estudou e viu que lição tão importante que é, né? Vocês viram durante a semana estudar na sua casa, mas que nós não fiquemos somente nisso, que nós procuremos viver minuto a minuto na nossa vida, essa vida de santidade que Deus requer de cada um de nós, né? Então, nós temos, Deus quando criou o homem, o ser humano, como a obra-prima da sua criação, Ele colocou o homem na terra para, né, glorificar o seu nome, né? Uma pergunta do catecismo, né? A primeira pergunta do catecismo, o breve catecismo, né? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? A gente sempre repete, isso é muito importante. Então, como nós podemos glorificar o nosso Deus sem santidade? Eu sei que todos nós temos problema, todos nós pecamos, a gente não está isento do pecado ainda, mas é para isso que a gente tem que lutar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que procurar alcançar essa santidade, né? Procurar melhorar dia a dia, fazer com que a nossa vida seja cada vez melhor num crescimento, né? E eu vejo por mim, às vezes, que a gente continua do jeito que a gente começou, muitas vezes, se bobear, até regredindo, né? Eu era melhor e estou
eu estou regredindo. Às vezes a gente precisa se policiar porque fala, poxa, minha vida está... Preciso renovar minha aliança com Deus, preciso renovar meu pacto com Deus, porque a gente vai se esfriando tanto e a gente precisa demais, né? Então, o capítulo 19, eu queria que os irmãos acompanhassem aí, ele começa já no versículo 2 do capítulo 19, acho que uma das partes mais importantes disso, né? Que diz assim, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então esse acho que é o ponto principal, a santidade que Deus requer do seu povo escolhido, separado. E você tem que entender isso como um privilégio, como uma bênção. Você foi escolhido, eu fui escolhido sem ter mérito nenhum em mim, sem ter condições nenhuma em mim de ser qualquer coisa, de requerer qualquer coisa a Deus, mas Ele me escolheu e me separou para ser santo. A minha parte que eu tenho que fazer é só colaborar com Deus, colaborar com aquilo que Ele exige de nós. É me preparar, é me santificar, é orar mais, é buscar mais, para que a gente tenha a bênção. Então as normas que Deus vai colocando aqui nesse capítulo, e ele fala, né, que se fizer isso, ele vai abençoar. Se fizer isso, ele vai abençoar tudo. Então, ele pede aqui, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo, né? Depois do verso 3, outra coisa importante que nós vemos que está fora de moda hoje em dia, né? Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu, Senhor, eu sou o Senhor vosso Deus. Eu acho que uma das coisas que mais afeta a sociedade dos nossos dias hoje é a falta de honra a pai e mãe. Eu sempre ouvi isso, que o filho que honra, que dá honra a seu pai, o filho que respeitava seu pai, ele era abençoado e é abençoado. E nós temos um exemplo de uma cultura muito antiga e que não tem nada de cristã, mas que tem isso muito enraizado na sua cultura, que é a cultura japonesa, né? Japonês que não tem nada de religioso, né? Que é um povo que não tem quase religião nenhuma, mas é um povo que, impressionante o respeito que eles têm pelos mais velhos. O respeito que eles têm pelos pais é uma coisa impressionante. Eu tenho um amigo de muitos anos que trabalhou comigo, japonês, né? Nisei na realidade, e mesmo sendo Nisei, já nascido aqui no Brasil, mas ele respeita de uma forma impressionante. Eles chegam a ser exagerados, né? Ele não casou, porque ele era o filho mais novo da família. Os irmãos, os outros foram para o Japão ganhar mais dinheiro, mas ajudavam, mandavam dinheiro para os pais, e ele ficou aqui. Ele tem uma oficina de conserto de televisão, de aparelhos eletrônicos aqui na Avenida Sapopemba, e ele não casou. Ele hoje já tem seus 40 e tantos anos lá, e ele não casou até hoje porque ele achava que tinha que cuidar dos pais. Uma coisa impressionante o respeito que ele tem pelos pais. E como nós temos visto hoje a nossa situação, nossa cultura brasileira hoje. E eles são tão exagerados nesse respeito que eles cultuam após a morte. Eles cultuam, levam mantimentos. Eu tenho uma coleguinha de ginástica que é japonesa, e ela fala do marido, eles têm aquele altar, e eles levam oferenda. Oferenda lá, né? Mesmo errado, né? Deles fazer, porque a pessoa depois que morrer, acabou, né? Não adianta. Mas eles mostram um exemplo para a gente do que é o respeito para com os mais velhos, não só os pais, os mais velhos, né? Mas os... eles fazem mais pela cultura, é uma cultura deles, mas que nós deveríamos ter como uma regra de prática, porque está aqui na palavra de Deus. E está aqui como um mandamento principal, né? Está nos 10 mandamentos, né? Honra teu pai e a tua mãe. E nós
estamos vendo a nossa sociedade hoje, que as crianças são criadas já, não são nem pelas mães ou pelos pais hoje, né? Porque os pais, a maioria, estão tudo separado, as menininhas de 14 anos engravidando aí, não tem condições nenhuma ela de cuidar nem dela própria, que dirá dos filhos que são criados pelos pais. E nós vemos o que está acontecendo no nosso mundo e cada dia pior e vai piorar mais. Até Deus resolver fazer alguma obra, né? Mas vamos em frente. Aí no verso 4 ele fala, não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Em tudo Deus repete, eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso repete como uma coisa que deveria estar aqui impregnado em nossa mente. Nós não devemos fazer nada de ídolos para nosso Deus, nós não devemos ter nada de ídolo, nem fazer imagem de fundição. Naquela época de Cristo era comum, né, se fazer imagens, né? Começou lá com o povo no deserto já, né, fazendo as imagens lá, né, o povo entregando o ouro lá para Moisés para mandar fundir as imagens lá, o que Deus abominava e continua abominando. Mas hoje, em nossos dias, nós não precisamos fazer uma imagem e pendurar no nosso pescoço aqui para desagradar o nosso Deus. Cada um de nós tem os nossos ídolos. Não é uma imagem hoje, não é representado por uma imagem, mas é aquilo que é a prioridade na sua vida. Que pode ser o dinheiro, que pode ser um filho, que pode ser o seu trabalho. Nós temos aprendido muito isso às quartas-feiras aqui, né? O que é o meu ídolo? E o reverendo Marcos trouxe uns estudos há algum tempo atrás sobre o meu ídolo, que nós temos vários ídolos, mas todos eles se concentram num só, que é o eu. Esse é o maior ídolo que nós temos, o eu. Então, desde o pecado, quando entrou o pecado no mundo através de Adão, é porque Adão ele não queria mais. A serpente, né, colocou aqui na cabeça de Eva que não era assim como Deus tinha falado, né? Que eles viviam sendo dirigidos por Deus. Deus era o Senhor da vida deles e tudo, eles obedeciam e cumpriam tudo aquilo e viviam felizes e bem. Mas a serpente colocou que, não, porque se você comer, você vai ser igual a Deus. Então, já começou, né, na mente do ser humano, essa coisa do egocentrismo, né, que o reverendo Maurício fala muito, de vida egocêntrica, né? Então, isso daí é o meu eu, que é o principal problema. O meu eu, ele quer se satisfazer em todas as coisas que o mundo nos oferece. Então, você tem um ídolo, muitas vezes, pode ser o seu filho, e pode ser o dinheiro, e pode ser qualquer coisa. E Deus não aceita isso porque Ele quer prioridade. Por isso que Ele repete aqui em todos os versículos, eu sou o Senhor vosso Deus. Ele não aceita dividir com ninguém. Ele não aceita outra coisa. E no 5 aí ele fala, né, aí já muda um pouco, do 5 ao 8, eu vou correr aqui para a gente não perder muito tempo. Ele vai nos apresentar como devemos oferecer sacrifício a Deus para sermos aceitos diante dele. Então naquela época o povo precisava oferecer sacrifício a Deus para ser perdoados dos seus pecados. Hoje nós não temos mais essa necessidade, né, de oferecermos sacrifício a Deus. Mas o que nós temos que fazer hoje para sermos aceitos? Oferecer a nossa vida, todo o nosso ser, oferecer a Deus. Todo o meu eu, todo o meu pensamento, todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, ser em primeiro lugar dirigidas a Deus, para que Ele possa aceitar e Ele possa se agradar da nossa vida. Será que Deus tem se agradado da minha vida, daquilo que eu tenho feito? Porque, gente, não adianta a gente viver de aparência. Não adianta, né? O Neilo falou aqui, né? Deus já começou a dirigir a nossa aula já desde a abertura, né? Porque o Neilo falou do exemplo de Pedro, de ontem, da cantata, né? Teve a representação aqui da Pedro negando a Jesus 3 vezes. Então,
falando sobre, né, nossa vida com Deus, e que não adianta a gente viver de aparência, não adianta a gente viver de bonzinho aqui e querer fazer as coisas, né, para Deus como se a gente tivesse qualquer qualidade, qualquer vantagem nisso, porque Deus conhece o coração, Ele conhece o que está dentro de nós. Então eu posso fazer uma coisa aqui, os irmãos falam, nossa, Eldo, que bênção, né? Olha que maravilha, tudo. Mas Deus muitas vezes não está aceitando o que eu estou fazendo, porque Ele conhece o que vai dentro de mim. Ele conhece lá dentro, e só Ele sabe isso. Então a gente pode fazer bonito para as pessoas, mas para Deus a gente não está agradando. Então ele fala aqui nesse versículo 5, né? Oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. Então, irmãos, é muito grande a nossa responsabilidade como cristãos, de oferecermos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Aí, do verso 9 e 10, aí ele já vai falar do nosso relacionamento com o próximo. E é o que a lição também nos traz também, né? Que ela fala muito sobre o chamado à santidade, né? O tópico 1 da lição, que em Levítico fala no início, e depois o tópico 2 já é minha santidade e o meu próximo. Essa santidade que eu tenho que viver, que eu tenho que batalhar cada dia para me santificar, para melhorar, para ter atitude de cristão realmente, ela reflete na prática, ela deve refletir na prática. Porque se eu estiver fazendo tudo isso e não tiver um reflexo na prática, na sociedade, com amor, isso eu acho que é uma grande dificuldade, pelo menos na minha vida. Eu vejo isso. A gente transformar essa coisa que a gente tem, de você estar aqui na igreja aprendendo e querendo viver uma vida de santidade, e buscando a Deus, e aprendendo cada dia, e orando tudo, e pedindo que Deus, né, use a sua vida, é uma coisa muito difícil da gente fazer isso na prática. É o nosso relacionamento com o nosso próximo, o que nós temos feito, né? A igreja tem feito, mas quando eu falo igreja, a gente expande muita coisa, né? Então tem que ser uma coisa mais pessoal, o que eu tenho feito, né, na prática, para demonstrar que eu sou desse povo, eu pertenço a esse povo escolhido de Deus como povo para ser santo, para ser exemplo, para ser vida cristã, né? O Neilo falou aqui de exemplo, né? Será que nós temos mostrado, será que lá fora as nossas atitudes, como Pedro, pelo menos nisso Pedro teve esse exemplo, de lá no meio da rodinha lá, na fogueira que ele estava lá, né? A turma falava, você estava com esse homem, porque o seu jeito denuncia. As suas palavras, o seu modo de agir o denuncia. Eu, quando era pequenininho, como o Hinaldo diz, né? Eu continuo pequeno. Quando eu era novo, né? E pequeno, e continuo pequeno hoje já velho. Mas eu ouvia na escola muitas vezes, né? Era mais fácil da gente se identificar como cristão. As pessoas falavam, às vezes não precisava você falar, suas atitudes, às vezes a pessoa chegava e falava, você é cristão? Eu sou. Você tem jeito de ser cristão. E hoje em dia a gente quase não vê isso mais. Eu não sei se como falaram aqui, né? As pessoas hoje exigem que o cristão, né, um monte de coisa, seja totalmente diferente. Às vezes a nossa vestimenta, a gente se tornou mais igual ao mundo, mas a Bia falou aqui, né, uma coisa interessante, que eles pegam os cristãos assim para... Eles não querem aceitar que o cristão é diferente, né? É claro que o cristão hoje não está dando esse exemplo de cristão mesmo, mas também as pessoas já querem... Preconceituosa. Fala, Dalton. Ultimamente eu acho que no trânsito. No trânsito é terrível. Você às vezes
ver elemento entrar no momento exato do trânsito, sendo que nem da hora dele entrar. Eu estava na Aricanduva, eu e meu filho, e o carro ia bater do lado do o elemento estava atrás do ônibus, uma faixa que ele tinha que esperar uma vaga para poder sair dali, né? Sabe o que o cara fez? Jogou. Joga em cima, né? O trânsito em São Paulo tá... Eu que trabalho, né, o dia todo aí na rua, a gente sente isso daí. A dificuldade que tá você no trânsito hoje, você dá testemunho e você se manter cristão. É muito difícil, gente, não está sendo fácil não. Mas nós temos que lutar contra isso tudo, né? Nós temos que... E se ele fala isso é porque ele dá condição para a gente de vencer, né? A gente tem que vencer. Então... O exemplo do cristão está na rua, não está em outro lugar. Começa dentro do lar. Dentro de casa, Dentro do lar. que é o principal, né, Elias? Se você tiver um lar cristão, tudo vai correr dentro de você fora da família. Agora, se você não tem um lar cristão... Como diz um ditado, né? Educação vem de berço. Exatamente. Começa dentro de casa. E é o que nós falamos, né? Sobre honrar pai e mãe e tudo. Então, as pessoas não têm isso dentro de casa hoje. Não tem educação já de berço. E aí na rua é isso que você está vendo aí, né? Vamos embora. Os versos 11 e 12. Aí continua falando sobre nosso relacionamento com o próximo e como agir com honestidade com todos, né? Então diz assim: não furtareis, não mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então, tudo isso daqui que fala, né? Não jureis falso, não furtareis, não mentireis, não usareis, uma coisa que virou tão banal em nosso meio, né? E a gente tem vivido essas coisas agora no nosso governo aí, essas coisas absurdas, que é a única coisa que o noticiário tem hoje, os jornais, a única coisa que tem que dá nojo da gente ouvir isso. A gente não consegue mais colocar no Jornal Nacional, o Jornal da Band, sei lá o que você prefere, e assistir isso daí, porque é o tempo todo uma novela sem fim. Sempre teve, mas... No tempo de Cristo já existia. É sempre. Mas agora está assim. E hoje como a gente tem... Mas hoje como a gente tem os meios de comunicação muito avançados, né? A gente tem, né? Se comunica com o mundo inteiro hoje em segundos. Então... Fala em relação ao próximo, é dever nosso respeitar o direito dele. E a gente muitas vezes não age dessa forma. E é por isso que está toda essa bagunça. Porque não sou capaz de respeitar o direito do meu próximo. Exatamente. Então, a gente vê como é importante essas coisas, né? E se tornou uma coisa tão banal que o povo tudo faz essas coisas aí de tudo, de jurar falso, de não oprimirás o teu próximo, não furtareis, não mentireis. A mentira hoje é uma coisa tão banal, tão comum que... então, a questão de juramento falso... Frase do Chico Anísio. O cara que vamos estudar. Passou de Ananias de Safira. Então, isso virou uma coisa comum, e entre os cristãos até, né? Na política, e os cristãos, o exemplo que eles dão aí, a gente está vendo a situação que nós estamos. Então, tudo isso é falta de santidade na vida do povo cristão, do povo escolhido por Deus, do primogênito de Deus, que somos nós. Tudo isso é falta. A questão de jurar falso, a gente sabe que tem advogados aí, eu já fiquei sabendo disso, que eles vão ter uma causa aí, né, para defender,
eles contratam uma testemunha falsa para falar contra, né, uma pessoa, e pagam, e a pessoa aceita receber um dinheiro para falar uma mentira lá e perante o juiz. Daí a gente sabe que aquilo é você, a pessoa que aceita fazer um negócio desse, é profanar o nome de Deus, porque o que o juiz faz, né? Um juramento lá no tribunal, lá está a bibliona lá do juiz, lá ele fala, né? Promete falar a verdade, somente a verdade, diante da palavra de Deus. Olha que responsabilidade tão grande, né? E a gente vê agora esse pessoal todo aí de delação premiada, de negócio da Lava Jato, tudo aí, essa sujeira, tudo que está aí, essa imundície. O quanto que esse povo está longe, longe, longe da palavra de Deus, longe dos caminhos de Deus. Então é falta do temor de Deus, é exatamente, né? Aí, dos versos 13 a 19, eu vou colocar aqui já do 13 aos 19 para a gente, são muitos versículos, né? Para a gente correr também. Aí várias exortações também para a gente respeitar o surdo, né? Não amaldiçoar o surdo, nem pôr tropeço diante do cego, não fazer injustiça no juízo, que nós acabamos de falar agora, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, e julgar com justiça o teu próximo. Não andar como mexeriqueiro, que é aquele que vive fazendo fofoca, e muitas vezes a gente não só não anda com mexeriqueiro, mas nós próprios somos mexeriqueiros, né? Eu tenho muita dificuldade com isso, gente. A língua é uma coisa muito difícil da gente domar, né? Como Tiago fala lá, que aquele que consegue controlar a sua língua é um vitorioso. É um vitorioso, porque é uma coisa muito difícil. Fofoqueiro, em vez de fazer fofoca, era melhor fazer fofoca, né? Era melhor, né? Então chupar uma mexerica, né? Em vez de ser mexeriqueiro, né? Sai o cheiro. Pelo menos se for aquela carioquinha, né, dona Josina? O cheiro da mexerica vai longe. Então, por isso que tem a palavra mexeriqueiro. Uma palavra maldita, na hora que cerca, vai longe. Vai longe, ela propaga, né? Como o fogo, né? Que a palavra de Deus fala que é como o fogo e propaga rapidinho, faz um estrago. Muitas vezes uma palavra maldita fora do tempo faz um estrago. E aí tem vários textos que eu coloquei aqui de exortações, principalmente Provérbios, fala que uma palavra branda, dita a seu tempo. Eu coloquei várias coisas aqui, mas não dá tempo da gente, não dá tempo, desvio, furor, né? Então, em vez da gente estar fazendo fofoca e estar fazendo essas coisas todas, a gente procurar abrandar, né? Abrandar, colocar, apaziguar. Eu queria só fazer uma emenda aí. Vamos supor que você sabe um problema de um casal que está vivendo em desavença. Se você não ficar com aquilo só para você mesmo e contar para um e para outro, vai virar fofoca. Corre de si. Aquela pessoa vai ficar sabendo que, olha, faltando aquela coisa. Isso pode piorar muito uma situação, né, de um caso desse. Isso na igreja é uma coisa usada pelo diabo, né, para dar muito problema mesmo, né. Então ele fala para a gente não atentar contra a vida do próximo e por causa dele não levará sobre ti pecado. Nem vingar, nem guardar ira contra o teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo, guardarás os meus estatutos e os meus mandamentos, né? Na relação com o vizinho e contra o animal dele, né? Até isso, Deus colocou tudo, não esqueceu de nada lá, né? Até com relação ao vizinho, com relação à cerca do animal do vizinho, né? Para o animal não fugir para ir se alimentar lá no pasto do vizinho. Todas essas coisas, a palavra de Deus é completa e nos dá orientações e nos dá estatutos
que se a gente cumprisse tudo, a gente, né, não teria problema, né? Então, Deus nos dá os seus mandamentos e nos dá tudo que a gente necessita para ter uma vida perfeita. É que a gente, infelizmente, a gente não cumpre quase nada, né? O verso 20 fala da relação do homem com a mulher escrava, né? Também é um texto aqui importante, né? Fala, se alguém se deitar com a mulher, se for escrava, desposada com outro homem, não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertada. Então vai falar também até da escrava, né? Tem orientações para tudo aqui, né? O 21, o 22 juntos fala que o homem que pecar contra a escrava deverá trazer um carneiro como oferta pela culpa ao sacerdote, e esse fará expiação pelo pecado que cometeu, né? 21, 22, o homem que como oferta pela sua culpa trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda da congregação. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor pelo pecado que cometeu, e ser-lhe-á perdoado o pecado que cometeu. Aí 23, 24, 25 fala sobre a plantação que não pode comer do seu fruto. Aqui é algo interessante também, né? Como Deus dava instrução para o seu povo, até sobre a plantar, até sobre a terra, o descanso da terra. Tudo nós temos orientação na palavra de Deus sobre como agir com a terra. Nós precisamos de descanso, nós trabalhamos 7 dias, né, na semana, e temos um dia de descanso para o Senhor. E a terra também precisa de um descanso, né? Como o homem necessita de descanso, tudo Deus fez tão perfeitamente. Infelizmente a gente, ser humano, costuma estragar tudo, as coisas que Deus fez perfeito, a gente costuma bagunçar tudo, né? Então, fala também disso, né? Que o homem não era para comer do seu fruto durante os primeiros 4 anos, né? Era para deixar lá o seu fruto, né? Que devia ser oferecido ao Senhor, né? Esse fruto é santo ao Senhor. Somente após o 5º ano você poderia comer o fruto da sua terra para que fosse aumentada a sua produção. Quando você obedecia aquelas regras, tudo Deus abençoava. Deus, quando tirou o povo do Egito e prometeu aquela terra que manava leite e mel, aqueles frutos maravilhosos lá, mas tudo tinha uma regra, tudo tinha uma coisa para se seguir, como tudo na palavra de Deus é feito ordeiramente, né? Então Deus está dando os estatutos aqui que nós devemos seguir. Aí dos versos 26 até o 34... Aí ele vai falar sobre também não comer coisa com sangue. Aí vai falar sobre não agourareis, nem adivinhareis. Então fala muito sobre isso também, né? Sobre necromantes, né? Necromancia, adivinhos, essas coisas que Deus não suporta. E muita gente cristã, né? Tem gente que não faz determinadas coisas porque logo de manhãzinha ela vai ouvir o horóscopo dela lá, né? Ela não perde o horóscopozinho dela. Eu acho que já caiu muito de moda isso daí, né? Mas ainda existe. Hoje caiu bastante. Tem uma adagem que diz, não bebe, mas cheira o copo. É verdade, né? Ainda tem um pouquinho do cheiro, né? Mas no meu tempo eu lembro que, no meu tempo que eu estou dizendo no tempo anterior, né? Estava lá no meu tempo, como se eu já tivesse morrido, né? No meu tempo que eu estava vivo, era assim. Mas a gente tinha, né, essas coisas muito de ouvir, de dar ouvido. Tem gente que não faz uma coisa porque amarração e não sei o quê, para arrumar emprego, para amarrar um namorado, né? Quanta ignorância, né? Quanta besteira, e tá cheio disso. E quanta gente que vai atrás. Quanta gente que vai atrás. Dentro da igreja evangélica. Você fala dos nossos governantes, para que eles melhorem, precisa partir do nosso princípio. Tem igreja
que prega só com um copo d'água. Se você beber dessa água, você será salvo. É copo d'água. Um lenço ou um colar. É copo d'água, é uma rosa, é um lencinho de não sei o que, é um lencinho. Linha branca, rosa, Primeiro, precisamos melhorar a nossa igreja, a nossa fé, para depois orarmos para o nosso mundo. É o que nós estamos falando aqui, né? Nós somos o exemplo, né, Elias? Se a gente não for o exemplo, e Deus não vai abençoar a nossa nação, porque, né, Deus coloca a mão. Quando a gente não está cumprindo a nossa parte, Ele coloca a mão, não tem como, né? Então ele fala aqui, aí ele vai falar até sobre nossa forma de andar, não cortar o cabelo redondo, né? As coisas eram para o homem, né? Eu acho, né? Não danificar a extremidade da barba, pelos mortos não ferireis a vossa carne, né? Que a gente vê que muita gente se mutila, né? E nós não temos o direito de fazer isso. Fala. Eu acho que aqui o texto está falando sobre não cortar o cabelo redondo. Eu acredito que seja para o homem, né? E depois fala para não danificar a extremidade da barba. Não danificar as extremidades da barba. É uma coisa que precisava ser estudado melhor, esse texto aí, para ver o que ele está dizendo. Depois, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Hoje, infelizmente, uma coisa que está... cortar o cabelo era porque os outros povos vizinhos que cortavam assim, então para não se misturar. Para não se misturar, né? E hoje não fazer marcas nenhuma no nosso corpo, né? Infelizmente dentro da igreja hoje a gente está vendo tatuagens, né? Uma coisa tão complicada, né? É horrível isso daí, mas infelizmente as pessoas acham lindo, né? A gente vê na rua às vezes aí. Então. Agora liberou tudo, né? Agora tem cara que ele não faz tatuagem no corpo, ele simplesmente tem o corpo inteiro tatuado. Enquanto tiver um pedacinho que não está lá, ele manda fazer, né? E acham tão bonito. Eu acho a coisa mais horrível do mundo. Gente do céu, vejo alguns assim que... E não só isso, mas e aqueles que colocam um brincão aqui na orelha, aqui, que faz um buraco do tamanho de um... Eu fico, mas que tem na cabeça um ser humano desse, né? Se é que pode ser chamado um ser humano, na língua, aqueles coisão no nariz aqui, parece o boi que você... Eu já vi no Facebook, pessoa da nossa igreja, colocar um vídeo do Augusto Nicodemos dizendo que isso não era pecado. E a pessoa da nossa igreja, eu falei que além ser uma coisa tão feia, a pessoa um dia vai arrumar um emprego, às vezes se arrepende, porque tem firmas que ainda não aceitam esse tipo de coisa, né? E a pessoa não, o meu interesse por aquilo é para mostrar para os jovens que o Augusto Nicodemos está dizendo que não é pecado. Onde que ela viu? Onde que ela viu isso? Que o Augusto Nicodemos falou isso? Mas eu acho que no sentido que Augusto Nicodemos falou, lá no norte ele falou, né? Porque lá eles usam muito, nortista é cheio de mendraqueira, mas... Mendraqueira. Nortista também, é cheio de tatuagem. Eu nunca ouvi essa. Mas ele, quando falou que não é pecado, ele está falando que o pecado é a nossa aparência. Nós devemos nos aparentar cristãos e não usar o que os outros usam, senão nós estamos indo nesse sentido que ele falou. Não é pecado comer a comida do ídolo. Mas eu não vi isso daí. Faz mal para o meu próximo,
eu não vi isso daí, eu não acredito que o Augusto tenha falado qualquer coisa assim, mas... Uma pessoa colocou para mim que não era pecado, era para mostrar para os jovens da igreja que não era pecado. Foi isso que ela me deu a entender. Eles salmos tem, mas eu não sei dizer qual salmo, Vera também já leu. Tem. Tem contra, né? Contra. No momento não me lembro, faz muito tempo. Não, e aqui está falando, você não pode fazer nada no seu corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, gente. Então você tem que cuidar do seu corpo, não tem como. Eclesiastes 11. Faça tudo que você tem de fazer. Tudo que tiver. Mas recorde-se que um dia Deus te pedirá conta. Eu acho horrível isso daí. Eu não sei quem estava aqui há alguns anos atrás, o reverendo Johnny trouxe uma lição de escola dominical sobre piercing, tatuagem, essas coisas, e ele trouxe, ele procurou o que significavam aquilo, muitas coisas, tatuagem, piercing, as coisas que você faz, cultuando a um Deus pagão. Muitas dessas coisas que vocês colocam, quem usa muito isso aí é o índio, que usa muito fazer essas coisas, na ignorância do índio. O índio cultua o sol, cultua tantas coisas, eles fazem tanta coisa. É a cultura deles. E nós estamos agora querendo virar índio de novo, fazendo essas coisas, voltando para trás, regredindo. Mas em muitas coisas nós estamos regredindo. Em vez da gente melhorar, em vez da gente progredir e avançar, a gente está regredindo. Então, é um absurdo isso daí, né? Eu já falei, viu, seu Gênio, já comentei isso e eu sempre falo que nós tivemos a reforma protestante e hoje nós estamos precisando da reforma. De reformar de novo. Reformar de novo, para a gente voltar novamente à Bíblia. A Bíblia, tão somente a Bíblia, nada mais do que a Bíblia, nada mais do que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é isso. Fazer tal coisa, vai ser tanta negação. Mas é isso, ou você é ou não é. Porque o pessoal da hoje em dia fala que tudo é ultrapassado. Nós estamos vivendo na época do uma. Então, mas não adianta, né? A gente tem que falar que a Bíblia, a palavra de Deus, não tem nada de ultrapassado. Pelo contrário, ela é atualíssima. A palavra de Deus nunca vai ser desatualizado, pode ter 10 mil anos, passar o tempo, não sei quanto tempo ainda Deus vai permitir, mas não vai ultrapassar nunca, porque ela continua. Você quer um exemplo nosso? É vergonha. Nossa, já acabou. É o primeiro sinal. É vergonha. Você anda com a escondida. Sempre foi. Agora o cristão. Agora o smartphone aqui é a maior facilidade, né? Você tira do bolso e na igreja e acompanha. Eu acho uma coisa prática tudo, mas é um pouco complicado também, né? Mas, então, terminando aqui, eu tinha várias coisas para passar ainda, já deu o primeiro sinal, né? Mas o objetivo da nossa lição de hoje, gente, o que a gente tem que colocar em mente, o que a gente tem que aprender é que a gente tem que reconhecer a dignidade do homem. O homem foi criado como uma obra-prima de Deus. E o povo de Israel foi separado por Deus para ser um povo santo, para ser um povo para glorificar o nome de Deus. Isso está assegurado na lei de Deus. Expressar a espiritualidade em atos de solidariedade e respeito para com o próximo. Você cumprindo isso, uma vida de santidade, e você mostrando essa santidade em ação, colocando em prática,
é quando você respeita o seu próximo, quando você tem vida cristã exemplar no mundo, na sociedade, quando você faz a diferença. Nós somos no Brasil não sei quantos mil cristãos hoje, né? Acho que ontem ainda são 400 mil, né? A resposta daquilo até que o senhor Elias estava falando está aqui no 35 e 36. 35, 36. Ah, sim, não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Porque balança para nós vai ser, se fizermos isso. Nas justas, nos pesos, em tudo, ó, tá vendo? Não ser injusto no peso, na medida, na balança. Então, e nós estamos entrando nesse embalo da cultura do mundo que está aí, né? Essas coisas, tudo virou uma coisa tão normal hoje, né? Que cada um só quer tirar vantagem em si. Então, eu sou esperto, né? Hoje a lei do Gerson, tirar vantagem em tudo. Eu sou esperto, então eu tenho que fazer isso para tirar vantagem, para tirar proveito próprio. Então, tudo isso está aqui na palavra de Deus. É como as crianças, né? Dois padrões, a gente, mas todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Todo mundo faz, nada, até na igreja o fulano faz, né? Até como se o fulano fosse o meu exemplo, não é Deus o meu exemplo, é o fulano lá, né? E nós queremos comunicar hoje, né? E temos que comunicar hoje que a santidade se revela no amor ao próximo, né? Está entrelaçado no coração. Deus não olha apenas nossas ações, Ele não olha aquilo que nós fazemos, Ele não olha aquilo que você faz para se mostrar, aquilo que você tenta passar pelos outros, que você não é, mas você tenta se mostrar, se fazer de bonzinho. Como certas pessoas que a gente tem visto na televisão, né? Falar que não sabe de nada, não conhece nada, não viu nada, não tem nada, né? Quem será essa pessoa? Quem será? Deixa para lá, Valquíria, deixa para lá. Mas Deus, tudo aquilo de errado que você vai fazer, você vai colher. Ele está plantando, Ele está plantando. Planta uma coisa, ela não vai colher outra. E vai colher, né? Então não tem nada, porque Deus sonda os nossos corações, conhece os nossos sentimentos, as nossas motivações. Então não adianta você querer se enganar. Olha, uma das coisas mais bonitas que eu já li foi uma frase de Spurgeon, que ele diz o seguinte: Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Quer dizer, ele diz o seguinte: você pode pecar, mas você não vai ter sucesso. Vai ser para sua ruína. Aparentemente você está tendo sucesso, mas daqui a 10, 15 anos você vai. Porque ele diz: não permite que peque com sucesso. Porque o que não é de Deus, ele pode até ter sucesso nessa vida aqui. A maioria, aliás, tem, né? Eles conseguem, se saem bem, né? Tão bonito, tem uma vida boa, consegue muito dinheiro, tudo, mas o Filho de Deus, ele, antes dele morrer mesmo, muito antes disso, ele vai pagar as consequências, vai colher as consequências daquilo que ele plantou. Então é difícil. Colhe tempestade. Quem semeia vento, Quem colhe vento, colhe tempestade. Então, gente, nós temos vários exemplos na palavra de Deus falando, né? Sede santos, porque eu sou santo, né? Sede vós perfeitos, Mateus 5:48 diz: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste, né? Então, é difícil a gente atingir isso, é impossível atingir a perfeição, sim, aqui nessa vida é impossível. Mas você pode melhorar, você pode lutar. Nós vimos o exemplo de Pedro. Pedro foi um homem desde o início que ele foi escolhido por Deus, que ele foi uma pessoa que ele entrou no evangelho assim de cabeça, né? Desde o início. Quando Deus chamou e Deus
começou a andar com Pedro, ele começou a ver Cristo, ele entrou de cabeça, ele foi aquele homem, mas ele era uma pessoa, ele não pensava muito para falar, ele não raciocinava muito, ele era aquele cara intrépido, aquele cara que agia pelo impulso. Então nós vemos várias coisas na vida de Pedro que teve que ser corrigida durante toda a sua vida, todo o ministério de Cristo ali com Pedro. E Pedro só foi ser o grande apóstolo mesmo e o maior pregador que o Evangelho já teve, né? E numa pregação ele converteu 3.000 almas e depois numa outra mais 5.000 almas. Mas Pedro só foi ser o grande apóstolo mesmo depois de passar por várias coisas. Isso nos traz um exemplo de que nós somos falhos, nós somos pecadores. E Pedro, ao mesmo tempo que ele parecia ser o grande apóstolo, que ele dava um exemplo, né, que logo no começo da vida dele, que Cristo faz aquela pregação lá e fala, né, e vós também quereis vos retirar, e Pedro dá aquela lição que é uma coisa linda, né, maravilhosa. Para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, né? Cadê? Cristo fala para ele que não foi a carne e o sangue que revelou, mas foi meu Pai que está no céu, né? Porque foi algo tirado lá do profundo mesmo, né? Não foi de um ser humano. Jesus com os nossos atos. A todo instante. A todo instante. Então nossa vida é uma caminhada de cair e levantar, como Pedro mesmo, né? Então ele caiu várias vezes, aquele homem pescador simples, ele era meio afoito, aí num determinado momento ele não consegue vigiar, né? Porque Deus chama ele e Tiago e João lá para ir orar lá no monte, e ele não consegue nem mesmo naquele momento tão crucial para Cristo, né? Antes de Cristo e ser levado à cruz. E Cristo pede que eles orassem, vigiassem com ele ali por um instante. E eles não conseguem e dormem, né? Então estava falhando ali. E logo em seguida, o que ele faz? Você, quando está andando longe de Deus, você não está em comunhão com a igreja, em oração, lendo a palavra, você está aberto ao pecado, você está aberto a cometer besteira, como Pedro. Logo que o soldado chega, o que ele faz? Ele toma uma atitude intempestiva, né? Puxou da espada lá, da escada eu ia falar, da espada lá e, né, arrancou a orelha precisou Cristo, né, operar mais um milagre ali, né? Botar a orelha do Malco lá no lugar. Foi para a glória de Deus, mas mostra a atitude de uma pessoa que não estava muito em comunhão com Deus. Aí, né, num outro momento, Pedro se distancia de Deus, né, começa a andar de longe, ele se mistura à turba, ao povo. Era boa, ele queria seguir Jesus, mas o homem pecador não deixou, porque a intenção dele era seguir Jesus, mas na hora do vamos ver, ele não aguentou. Né? Mas antes disso daí, né, tem o outro caso dele andando sobre as águas, né? Quando ele tira o olhar de Jesus lá, né? O que acontece com ele. Então Pedro é altos e baixos, é um contraste muito grande de um exemplo muito claro de quem nós somos, do ser humano. É a nossa luta. Eu vejo né, ali na vida de Pedro, mas queria ser a bênção que Pedro foi, né? Que tadinho de mim, mas eu vejo nos erros de Pedro a nossa fraqueza humana, né? O que nós somos. E aí, quando ele só terminar esse raciocínio, quando ele chega lá no momento crucial da vida de Cristo, primeiro ele começa a seguir de longe, né, Cristo, olhando lá o que está acontecendo. Cristo está sendo julgado lá, está sendo açoitado, está sofrendo, e ele, em vez de estar lá junto com o seu mestre, ele estava de longe olhando. Aí ele se mistura no meio do povão, né? Isso que nós temos que ter muito cuidado também com quem a gente está, né? Naquele momento Pedro estava sentado na roda dos escarnecedores ali, ele deu lugar à carne, ao diabo, né? Então aí foi quando ele pecou, e só quando o galo cantou
que Pedro acordou realmente para aquilo que ele tinha feito, né? Aquilo que onde ele tinha caído. Quando ele tinha falado para Jesus que se preciso fosse, ele iria até a cruz, ele estava disposto a morrer por Cristo, aí ele se achava o grande Pedro, se achava que ele era o bom, né? Que ele tinha alguma coisa, como muitas vezes nós pensamos de nós mesmos. Ah, eu sou, graças a Deus, eu sou... Ainda bem que eu sou evangélico, ele não é, eu sou... Quem queria falar? Eu. Olha, só que Pedro, ele falou uma coisa, que quando a gente está evangelizando idólatra, eu sempre lembro desse trecho. Quando Jesus falou que aliás, o Espírito Santo falou que ele tinha que falar com Cornélio, da União, né, a respeito de Jesus, que as esmolas chegavam ao céu, só que tinha que ter Jesus, né? Só que quando Cornélio viu que ele ajoelhou no pé dele, o que é que ele fez? Levante, ergue-te, né? Então isso derruba um pouco a idolatria. Derruba um pouco, não, derruba tudo, né? Derruba tudo a idolatria. Ele é ídolo, porque diz que as pessoas idolatram meio aí, dessa igreja. Virou apóstolo, né? Pedro restaurado. Então, o Pedro restaurado é o exemplo para nós. Esse Pedro que foi o grande apóstolo é o exemplo para nossas vidas hoje, né? Que Deus nos abençoe. Eu tinha vários textos aqui, colocados aqui, mas não... Levítico 27 fala. O livro de Levítico todinho são várias, né, exortações ao povo de como viver, como que Deus queria que o povo de Deus vivesse, né? Mas, irmãos, meu desejo é que realmente a gente possa ter entendido um pouquinho mais isso, né? E colocar em prática nas nossas vidas, que a gente realmente coloque isso no coração. Como é importante você aprender realmente a palavra de Deus, como é importante você querer ter uma vida de comunhão realmente com Deus, uma vida santa, porque nós somos esse povo separado para ser santos. E o nosso Brasil depende muito de nós. Como eu estava falando aqui e eu não consegui terminar, nós somos, sei lá, a irmã falou ali, talvez 400 milhões de brasileiros, 400 mil brasileiros hoje cristãos. Se 1/3 fosse cristão de verdade, 1/3 só, nosso Brasil não estava nessa situação. Nós não estávamos passando tudo isso que nós estávamos vendo, nós não estávamos vendo esse noticiário, tudo aí. Nós não estávamos vendo na televisão assaltos a todo momento, motoqueiro roubando, irmãos da igreja sendo assaltados, pessoas sendo assaltadas a todo momento, pessoas sendo mortas aí por causa disso. Se nós tivéssemos uma pequena minoria de cristãos verdadeiros, com vida santificada, nós não estaríamos passando por tudo isso. Então vamos levar a sério, vamos clamar, vamos realmente colocar nossa vida diante de Deus e de acordo com as lições que nós temos visto aqui, vamos mudar realmente. Eu creio que Deus está fazendo essa obra porque Deus tem um plano de levantar a sua igreja, um avivamento na sua igreja, porque tudo tem convergido para isso. Eu tenho sentido isso aqui na nossa igreja, nas lições que nós temos ouvido, nos estudos semanais e nas mensagens em nossos púlpitos. Deus está clamando, gente, está clamando para que nós levemos a sério realmente a nossa vida de santidade. Que Deus nos ajude assim.